Então nós vamos falar hoje sobre análise de variância, que corresponde à ANOVA, né? Então vamos ver o que nós vamos compreender sobre essa disciplina, né? Sobre esse assunto, análise de variância. Bom, análise de variância é um teste estatístico, né? Então, o que nós vimos lá depois da estatística descritiva, a gente vai comumente ver aí o teste estatístico. E só compartilhar aqui a tela. Opa, pode falar. Peraí, só um momento que toda vez o meu microfone fica falhando aqui. Só um momentinho. Pode repetir? Essas aulas que a gente está participando, no ano passado, a gente tem que botar também lá que participou. Não. A necessidade é mais naquelas que são assim, que são assíncronas, na verdade marcadas com reposição, né? Que é justamente as aulas que eu tenho que ministrar para poder cumprir a carga horária com vocês, né? E o conteúdo programático. Então essas aqui não, porque já tem a lista de frequência que a Beatriz me passa. Então eu tenho esse controle, mas é mais uma forma de controlar as aulas de reposição assíncronas que foram gravadas para vocês, tá bom? Ok. Então, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Então a análise de variância ela é um teste estatístico, né? É um teste estatístico. Então, assim como nós vimos lá na parte de teste de hipótese, nós verificamos também a diferença entre médias de duas populações. Então, ali a gente começou a trabalhar com testes de hipóteses, né? E agora também aqui chega mais um teste de hipótese que é conhecido como análise de variância. Agora, se vocês observarem nas aulas anteriores, né, nós estávamos diante dessa seguinte situação. Deixa eu só abrir aqui vou pôr um arquivo novo. Então, nós estávamos sempre trabalhando com teste de hipótese nas aulas anteriores, aonde nós chegamos a uma situação em que nós tínhamos, por exemplo, uma situação onde nós queríamos investigar se existia, né, diferença significativa entre a média de duas populações. E essa diferença, né, nós chamamos de D, onde esse D é um ponto localizado, né, no centro da distribuição. Será que essa diferença, né, é igual a zero? Então é isso que a gente estava testando. Mas só que aí, qual era a situação? Quando nós fazemos o teste de diferença, né, para duas médias, a gente na verdade tem como referência um único ponto, que é o valor dessa diferença. E nós queríamos testar se essa diferença de médias ela era igual a zero, né? Então isso aqui significava dizer que uma média 1, ela na verdade diferenciada da média 2, isso aqui seria igual a zero. Então nós estávamos nesse interesse de buscar, né, testar a diferença média entre duas populações, né? Estávamos interessados em verificar se as médias populacionais elas são equivalentes ou se elas são diferentes. Então nós temos duas populações e gostaríamos de verificar se a diferença média entre essas duas populações
seria igual a um valor zero, né? Então essa era a nossa solução, nosso interesse. E aí nós íamos buscar um teste nesse caso, né, bicaudal, onde nós íamos ter os níveis de significância tanto à direita como à esquerda da distribuição de probabilidades, né? Então nós tínhamos isso aqui. E nós vimos também que nós tínhamos aí um nível de significância. Né? Que poderia ser aí 5% ou 10%, né? Então, quanto menor, melhor esse nível de significância, né? Isso aí nos dava aí valores, né? Se eu adotasse um nível de significância 5%, então esses valores aqui à esquerda ficariam 2% para cada, né? 2% para cada, que corresponde a 0,025. Isso seria aqui tanto à direita como também à esquerda, né? 2,5%, que é igual a 0,025. Isso se nós tomarmos, repito, né, um nível de significância igual a 5%. Nesse caso, dentro dessa área aqui, então deixa eu só pintar aqui a esquerda e a direita também, para a gente separar, né? Obviamente que ela é menos infinito, até mais infinito, mas vamos colocar aqui delimitado nessas duas extremidades, como se fosse ali o centro da massa, né? A maior concentração de dados nesse ponto. Então nós teríamos esse nível de significância aí, tanto à esquerda como à direita. Então no caso que é de 5%, nós teríamos aqui nessa parte branca, nós teríamos cerca de 95%. Que é igual a 0,95, né? E aí nós chamamos isso aqui de área de aceitação, essa área branca, e essa área amarela aqui, área de rejeição, né? Então, se nós tivéssemos no caso a outra situação, para o nível de significância agora que fosse 10, então esse lado aqui já seria, né, se fosse 10%, nós teríamos aqui 90%, que equivale a 0,90, né? Então se fosse 10% de nível de significância. E aqui, né, obviamente também mudaria, né, nesses limites superiores e inferiores aqui na ponta da cauda. Aqui seria então 5%, né? Que é igual a 0,05. E da mesma forma nós teríamos nesse outro lado aqui também 5%, que é igual a 0,05. Então, em ambos os casos, seja para o nível de significância 5% ou seja para o nível de significância 10%, nós estamos interessados aqui em verificar a diferença média entre duas populações, certo? Então, nós aplicamos aí um teste T para descobrir quais são esses valores, né, que nós teríamos como limite tanto à esquerda como à direita, e verificar se eles estariam dentro da área de aceitação, nessa área branca toda grande aqui, ou se ele cairia na área de rejeição. E isso nos diria se existia ou não uma diferença significativa entre a média da primeira população
e a média da segunda população. Então percebe-se aí que nós estamos trabalhando com duas populações, né? Ou duas amostras. Só que, e no caso se nós estivermos interessados em saber se há diferença significativa entre 3 ou mais populações? Então isso nos impossibilitaria de ter que fazer, né, esse teste T par a par, né? Faria esse teste T, inclusive aplicando a população 1 com a população 2, a população 1 com a população 3 e a população 2 com a população 3, né? Então isso seria, na verdade, muito desgastante para nós. Então nessa situação, quando temos 3 ou mais populações, nós não aplicamos mais o teste T, né, para verificar a diferença entre duas populações em relação à média. E aí nós recorremos então ao teste da ANOVA, análise de variância, que é o que nós vamos ver então daqui para frente, né? Essa é a diferença então quando nós estamos trabalhando com testes de hipótese, né? Lá no teste de hipótese, para verificar a diferença média entre duas populações, fica legal, fica tranquilo. Mas quando nós estamos diante de 3 ou mais populações ou tratamentos, né? Então você tem que recorrer a uma análise de variância, que ela faz o teste para 3 ou mais populações simultaneamente, ou tratamentos. E aqui vem, olha, a análise de variância é um teste estatístico amplamente difundido entre os analistas e visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença significante entre as médias e se os fatores exercem influência nesta diferença, né? Então, no caso da análise de variância, nós temos a seguinte situação. Nós temos aí um tratamento, né? Um tratamento 2 e um tratamento 3. Então suponha, por exemplo, que aqui seja um tratamento onde nós queremos ver, seria um fator, né? Um fator aí seria, por exemplo, produtividade de pitaias no município de Tomiaçu, né? Então em três tratamentos, né? Então vamos lá, por exemplo, seria o primeiro tratamento com orgânico, né? Adubagem orgânica, e você teria as produções aí, né? Na verdade isso aqui seria Y como variável resposta, Y1, Y2 e Y3. Então seriam aí as produções, né, para 3 tipos de adubagem, né? Então vamos lá, orgânica, né, no primeiro, e aí você teria os valores, né, Y11, Y12, Y13, né? E assim sucessivamente. E você teria já aqui o Y21, o Y22, o Y23 e assim sucessivamente. Então, se o primeiro tratamento lá é orgânico, o outro poderia ser, por exemplo, com fertilizante, um exemplo. E teríamos aqui um terceiro, né, com um adubo conhecido. Então aqui seria o Y31, o Y32 e o Y33, e assim sucessivamente, né, quantos forem os experimentos. Então essa é a ideia que nós temos aqui, né, para uma nova. Então aqui é produtividade de pitaia. Então suponha um tratamento onde você tem uma produção, né, onde você vai fazer a adubação com um orgânico. No segundo tratamento você teria aqui um processo de compostagem, né, um exemplo, Y2. E teria também no segundo momento aqui um tratamento com adubação por meio de fertilizante.
Então você teria aqui 3 tratamentos e qual é o fator? O fator aqui que está sendo tratado seria aí, na verdade, produtividade de pitaias, né? Então, essa é a ideia que a nova traz. Então, olha, os fatores propostos podem ser de origem qualitativa ou quantitativa, mas a variável dependente necessariamente deverá ser contínua. No caso, a variável aqui que nós vimos no exemplo seria, por exemplo, y, né? Y, a variável aqui seria quantitativa, a variável resposta seria a produtividade de pitaias no município de Tomé Açu. Então aí seria essa variável resposta que nós estamos interessados em saber, né? Então essa produtividade de pitaias aqui, ela tem uma diferença média. Então quer dizer, então eu vou ter uma média aqui y1, né? Eu vou ter uma média y2 e uma média y3. Então essa produtividade de pitaia, existe uma diferença média quanto à produção devido ao tratamento, se é um tratamento com orgânico, se é um tratamento realizado com uma compostagem, ou se é um tratamento, né, realizado por um fertilizante. Então existe diferença na produção média entre esses 3 tratamentos, né? A princípio não se quer saber se na verdade qual é o que tem a maior média, mas se existe diferença média entre esses 3 tratamentos que impactam na produtividade média de pitaias no município de Tomé Açu, né? Então isso seria um exemplo do teste ANOVA, onde eu estou interessado em saber se existe diferença média significativa, né, entre esses 3 tratamentos, ou seja, pelo menos um tratamento difere significativamente, né, dos demais. Então esse que é o interesse da ANOVA. Então a ANOVA em inglês, né, ela vem, aqui está errado NA, mas na verdade é AN, né, AN de analysis. Esse O, né, vem de off, que é o D, né, em português corresponde aí à preposição de, né, e VA quer dizer de variância, então é análise de variância, né, e aí é uma abreviatura do inglês, Analysis of Variance, então é análise de variância, né. Tem algumas pessoas que colocam em português ANAVA, análise de variância. Então ele é um teste de diferença de médias envolvendo variâncias. Então veja bem, por mais que ele seja um teste de médias envolvendo variâncias, mas o seu propósito é verificar a diferença, né, significativa entre médias de tratamentos. Então ele trabalha, é um teste que trabalha com as variâncias, mas busca testar a significância estatística, né, entre médias de tratamentos que são ali colocados por um fator que está sendo testado. Então esse teste ele informa se existem diferenças médias significativas e que não é fruto de erro amostral, quando comparadas 2 a 2 entre as possíveis combinações de um conjunto de médias. Contudo, a prova não informa onde está, entre as combinações 2 a 2, a diferença significante estatisticamente. Aí teremos que realizar um teste de comparação múltipla para verificar em que par ou pares de médias estão as diferenças significantes. Então, como foi falado anteriormente, né, o teste de análise de variância, ele só vai te dizer, olha, nesses 3 tratamentos, né, a variável dependente produtividade de pitaias no município de Tomé Açu, ela está sendo impactada por um tratamento, mas não te diz qual é. E se ela não te diz qual é, então ela não diz aonde está a diferença média significativa, né? Mas somente ela te diz que no todo existe diferença significativa entre esses tratamentos. Ela somente diz isso. Então, para você saber aonde é que está a diferença significativa,
você vai ter que recorrer a um teste 2 a 2, né? Mas só que isso vai dar mais trabalho. Então aqui nesse sentido nós usamos o teste de análise de variância, que ele faz essa comparação conjunta, né? Entre quantos forem, poderia ter até um Y4, um Y5, um YN que seja, mas ele consegue te dizer se há diferença média, né, entre esses tratamentos. Não se diz aonde está, mas se diz apenas que, olha, essa produtividade, por exemplo, da variável Y é afetada por algum tratamento, né, em termos de adubação e assim por diante. Então vamos lá mais à frente. Então se o teste indicar que as médias são iguais, isso significa que qualquer diferença entre suas estimativas é fruto do erro amostral e não pode ser associado ao fator ou fatores em estudo. Então, assim, se as médias não são estatisticamente iguais, então nesse caso aqui, qualquer diferença matemática entre esses tratamentos, seja com orgânico, seja com adubo de compostagem, ou seja com fertilizante, então não há uma diferença significativa. Se não há diferença, se nós comprovamos que essas médias são iguais, né, estatisticamente, então significa que o engenheiro agrícola pode propor um tratamento, ou o agrônomo, aonde ele pode dizer para o produtor rural, olha, tanto faz você usar uma adubagem que seja uma compostagem ou uma adubagem orgânica, um fertilizante, que a produção média de pitaias no município vai ser a mesma, né? Isso se a gente chegasse a essa conclusão. Então isso seria essa situação onde nós vimos aqui que as médias são iguais, né? Se nós chegarmos a um teste e chegarmos à conclusão que não há diferença significativa entre essas médias, portanto elas seriam iguais, né? E agora sempre lembrando que a gente fala de igualdade entre igualdade estatística, né? Não uma igualdade matemática, porque a igualdade matemática ela vai sempre existir. Mas a nossa questão é saber aí se há uma igualdade estatística ou uma diferença estatística. Então, no caso que a gente chegar à conclusão de que as médias são iguais, é porque nós não rejeitamos, né, uma hipótese de igualdade entre esses tratamentos ou a média, né, desses tratamentos. Então, na nova, testamos duas hipóteses. Temos a hipótese nula, H0. Então, essa hipótese é de que as médias são iguais, né? A hipótese alternativa. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, para escrever essas hipóteses, nós escreveríamos dessa forma. Então, para a nova, nós estamos querendo testar essas hipóteses. Queremos testar a hipótese H0, aonde essa hipótese aqui ela diz que uma média uma média 1, ou seja, a média de um primeiro tratamento é igual à média de um segundo tratamento e assim por diante, né? Quantas fossem as médias, né? Igual
a uma média N, né? Uma enésima média qualquer, ou enésima média de um tratamento, né? N. Então, quantos forem, né, os tratamentos, as médias, né, desses tratamentos em relação à variável dependente são todas iguais. Então, qual seria a nossa hipótese alternativa aqui? Então, se nós temos uma hipótese de igualdade entre a média dos tratamentos, é porque nós temos também uma hipótese alternativa em questão. Então, nós temos a hipótese alternativa, você coloca como H1. E a hipótese alternativa é de que existe diferença, né? Existe uma diferença entre uma média I qualquer, ela é diferente de uma média J qualquer, né? Então essa média, há uma alternativa, rejeita-se H0, né? E aí você tem uma hipótese alternativa de aceitação, né? Onde esse μi é diferente de μj, né? Para qualquer par, né? Para qualquer par de tratamentos I e J, ok? Então, o que está acontecendo aqui, né? Se nós voltarmos para o nosso exemplo aqui no Excel que nós temos, então aqui nós temos 3 tratamentos, então tem 3 médias. Então basta que, na verdade, né, nós tenhamos aí a rejeição de H0 se existir o tratamento para qualquer tratamento I diferente de um tratamento J, né? Então nesse caso aqui, olha, quantos tratamentos nós temos? Se nós pegarmos o I igual a 1, nós temos o primeiro igual a 1, nós temos o primeiro tratamento, ou I, né, seria um J, por exemplo, um J igual a 2. Então seria o tratamento 1 e o tratamento 2. Basta que ocorra a diferença entre pelo menos um par para que, na verdade, eu rejeite H0. Então é por isso que nós escreveremos aqui a nossa hipótese alternativa, né? Dessa maneira. Então a nossa hipótese inicial é de que as médias são todas iguais, mas a hipótese alternativa de rejeição é de que a média seja diferente entre pelo menos um par de tratamentos, né? Ou seja, para qualquer par de tratamentos I e J, ok? Então basta que um único par tenha diferença de médias para que nós rejeitemos a hipótese de igualdade entre os tratamentos. Então é isso aqui que nós vamos estar testando a um determinado nível de significância, né? Que nós chamamos nível de significância de alfa. Então alfa é o nível de significância que nós vamos testar essas hipóteses. Nível de significância é onde nós vamos testar nossas hipóteses, ok? Então é isso que nós vamos trabalhar. Então é exatamente isso que ele está falando bem aqui. Então uma análise de variância só deve ser feita se forem satisfeitas algumas suposições básicas do modelo. Quais são essas suposições básicas do modelo? Então vamos ver quais são as suposições básicas do modelo. Então tá. Análise de variância que serve para testar a diferença entre médias, levando em conta somente um fator. Então aqui nós estamos testando somente um fator, né? Então os tratamentos inseridos nas colunas, existe então uma hipótese alternativa de que a diferença de médias comparadas 2 a 2 pode ser predominantemente, né,
pode ser predominantemente influência do fator tratamento, né? Então, o fator tratamento aqui, olha, no nosso exemplo que a gente colocou no Excel, o nosso tratamento é a produtividade de pitaias, né? Nossa variável resposta. E os tratamentos é cada um dos fertilizantes, né? Do processo de adubação que nós usamos para a produção dessas pitaias, né? Então vamos supor aqui orgânico, compostagem e também aqui fertilizante. Então esse é o fator, né? O fator que nós estamos trabalhando, né? A produtividade e os tratamentos é cada um tipo de adubação que está sendo realizado nessa produção de pitaias. Então, uma análise de variância, embora exija o cálculo de variâncias, na realidade ela compara médias de tratamento. A comparação é feita por meio do teste F. Então, esse teste F de Snedecor, né, é uma estatística que nós vamos estar trabalhando por meio de uma distribuição de probabilidade. E você não vai precisar ficar calculando, já existe uma tabela pronta que dá, né, o valor da estatística F para qualquer nível de significância que for estabelecido pelo pesquisador. Na análise de variância de um fator, os dados obtidos, ou seja, as respostas das unidades aos tratamentos, podem ser escritas na forma de um modelo, né? Então, o modelo é uma variável resposta, né? Então, que é a média do tratamento mais um erro associado ao modelo. Então a variável resposta, né, no nosso exemplo que nós estamos trabalhando aqui, né, a produtividade de pitaias, né, a produtividade média de pitaias no município de Tomiaçu, né, influenciada pelos tratamentos 1, 2 e 3. Quem são os tratamentos? Por exemplo, orgânico, compostagem e fertilizantes. Então vamos lá. Então nossa variável resposta, né, seria a média do tratamento mais um erro associado ao experimento. E esse modelo indica que a resposta de uma observação ao tratamento é dada pela média verdadeira do tratamento acrescida de uma quantidade que os estatísticos chamam de erro. Então você pode criar um modelo que ele pode ser respondido pela média, né? Então aqui ele é a média de y, média de y1. Nós temos no outro lado aqui a média de y2, ou seja, do segundo tratamento, seria, por exemplo, compostagem. E nós temos aqui a média de y3, a média, né, de produtividade utilizando os fertilizantes. Então você tem esse modelo aqui, mas você tem um erro aqui associado, né? Só que você não sabe quanto é esse erro. Esse erro é devido aí ao acaso, né? Então cada produtividade, né, sujeita a um tratamento, ela tem um erro associado aí a essa produção de pitaia. E aí você vem, né, para as suposições, né? Então a análise da variância de um conjunto de dados exige que sejam feitas algumas pressuposições sobre os erros. Então, sem as quais os resultados da análise não são válidos. As pressuposições são a ausência de dados discrepantes, nós não podemos ter resíduos discrepantes, né? Os erros são independentes, ou seja, eles não são correlacionados, né? Não são autocorrelacionados. Então, variância constante, aí é a pressuposição de homocedasticidade do modelo, variância constante. E distribuição dos erros é normal, né? Distribuição normal com uma média μ e variância sigma ao quadrado, né? Então vamos falar dos pressupostos básicos da nova com mais detalhes na seção pressupostos básicos. Então a gente vai ver isso mais com criteriosidade, né? Com maior criteriosidade, com mais cuidado lá numa parte mais lá na frente, pressupostos básicos. A análise da variância, então, é feita decompondo a variável total das observações em duas componentes, variância dos tratamentos, QMTR, e a variância dos resíduos, QMR, ou o erro, né? Ou o erro. Então, se na verdade existe uma diferença significativa, então essa variância, né,
ela deve ser maior nos tratamentos, o QMTR, do que o QMR relacionado ao resíduo. Então vamos ao próximo slide. E aqui nós temos, olha, a análise de variância é, portanto, uma extensão. A análise de variância é uma extensão do teste T, que compara duas e só duas médias. Então é pelo caso que nós vimos anteriormente nas aulas, né? Que é a situação. No teste T nós comparamos duas a duas médias, por exemplo, média 1, média 2. Poderíamos comparar a média 1 com a média 3, a média 3 com a média 2. Então aqui nós vimos média 1, média 2 sendo comparadas, né? Então a gente tem aqui no teste T duas médias sendo comparadas naquele momento. Mas no caso da nova, não, nós temos aqui, ó, 3 médias ou mais, poderiam ser até mais médias, né? Ou mais tratamentos. Então, aí você não pode usar o teste T, né? Você tem que usar a análise de variância para que você tenha no geral, né, a ideia se existe diferença entre esses tratamentos. Então essa que é a diferença da nova para o teste T. E aí você vai lá, né, e vê aí, ó, no caso particular de um estudo com apenas 2 tratamentos, tanto se pode aplicar um teste T como a nova. Então você pode aplicar até um teste a nova num caso de 2 tratamentos, mas nunca pode aplicar um teste T, né, no caso de 3 ou mais médias, né, ou 3 ou mais tratamentos. Então essa que é a diferença entre a nova e o teste T. Então, que se chega à mesma conclusão. Prova-se, teoricamente, que o valor calculado de T é igual à raiz quadrada de F, né, calculado na análise de variância. Isso se você for usar 2 populações. Para análise de variância, comparar a variação devido aos tratamentos, métodos de treinamento de funcionários, com a variação devido ao acaso ou resíduo, é preciso proceder a uma série de cálculos, mas a aplicação das fórmulas exige conhecimento da notação. Veja a tabela abaixo. Então, nessa tabela está apresentada uma análise com K tratamentos, né? Com K tratamentos, cada tratamento tem R repetições. A soma dos resultados das R repetições de um mesmo tratamento constitui o total desse tratamento. As médias dos tratamentos foram indicadas por, né? Então a gente vai adotar essa simbologia aqui, ó. Y/1 é a média desse primeiro tratamento aqui na coluna 1. Y/2 é a média do tratamento na coluna 2. Y média 3, né, é a média do tratamento 3 nessa coluna 3. E assim por diante, até um enésimo tratamento, né? Então temos a média desse tratamento nessa coluna K aqui. Então vamos lá. Então você tem cada observação, né, sobre a produtividade de pitaia. Uma observação, a segunda observação, até uma observação, né, a maior observação lá, né, a última observação nesse tratamento 1. E assim sucessivamente, em cada tratamento nós temos aí as observações, né? Então, suponha que cada caselazinha dessa aqui seja uma propriedade rural que você está coletando a informação da produtividade de pitaia, né? Então, suponha lá que você tem lá uma determinada produção rural, né? Propriedade rural, e submetendo-se ao tratamento, né? Vamos supor então que a linha seja o tratamento aí, ó, de tratamento para produtividade de pitaia, no caso orgânico. E aí você tem aqui também no outro lado tratamento, né, compostagem. E aqui no terceiro tratamento você tem aí fertilizante. E aí você vai pegando em cada propriedade, você vai tendo essas variações, né, de cada um dos tratamentos, até chegar a um R1, que é o tratamento 1, e o R-ésimo, né, observação do tratamento 1. Aí você tem tratamento 2 até um R-ésimo tratamento 2. Um tratamento 3, né, e o seu R-ésimo tratamento, né, observado.
T1 chamamos de total, né, que já seria a soma dessas produtividades. R seria o número de repetições e Y barra 1 as médias, né? Da mesma forma você tem para cada um dos tratamentos. Até um késimo tratamento com R repetições. Esse número de repetições é igual, né? Porque estamos colocando pareado, né? Lado a lado. E a média de um késimo tratamento. Esse N é igual a K vezes R. É o número de tratamentos vezes repetições. Nós temos o somatório de T, que também pode ser o somatório de Y, né, da produtividade, por exemplo, nessa questão. Ok? Então é importante ter esse entendimento aí sobre essa tabela aí, sobre essas nomenclaturas que nós vamos estar trabalhando. Então nós vamos agora para o slide 4. Então a gente vai estar interessado em trabalhar, né, calculando aí algumas parcelas, né, da soma de quadrado, né? Então nós temos a soma de quadrado total, que é a soma do y quadrado, é a soma da variável y, né, que é a sua variável dependente, no caso produtividade que nós estamos usando aqui no exemplo, menos uma constante. A gente vai já ver o que significa essa constante C. Nós temos também a soma dos quadrados de tratamentos, que é somatório dos tratamentos ao quadrado dividido por R. A soma dos quadrados dos resíduos, é SQR, né? Pode sair por diferença, o SQT, que é a soma dos quadrados totais que nós vimos anteriormente, menos o SQTR, que é a soma dos quadrados dos tratamentos. E aí vem o quadrado médio de tratamentos, é a soma de quadrados totais de tratamentos, né, dividido por K menos 1. K é o número de tratamentos, né, menos 1. O quadrado médio dos resíduos, que é a soma de quadrados de resíduos dividido por N menos K. Esses aqui embaixo no numerador, nos denominadores, vão ser chamados, que nós precisaremos mais lá na frente, de graus de liberdade. O valor de F, portanto, fica igual, né? A estatística F que nós falamos é o quadrado médio dos tratamentos dividido pelo quadrado médio dos resíduos. Portanto, nós temos que a soma de quadrados totais da variância ali, né, é a soma de quadrados dos tratamentos mais a soma de quadrados dos resíduos. E que a soma de quadrados totais é a soma, né, é a decomposição da soma de quadrado dos tratamentos e a soma de quadrado dos resíduos. Então nós vamos precisar dessas fórmulas para calcular os valores aí. Então nós vamos para... Com isso você vai chegar nessa fórmula aqui, ó. Você vai chegar nesse quadro, aliás. Esse é o quadro de análise de variância, né? Que é a soma de quadrados devido aos tratamentos. Então você tem aqui a fonte de variação. A fonte de variação pode ser 3. Devido aos tratamentos, né? Lembrando que nós estamos usando aqui no nosso exemplo adubação orgânica, adubação por orgânicos e adubação por fertilizantes. Também nós temos fonte de variação devido ao resíduo, e aí se isso daqui for grande, aí é um problema, né? Então provavelmente não vamos ter diferença aí entre tratamentos, né? Não vai ter diferença significativa entre esses tratamentos. E temos a variação total, que é o SQT que nós vimos anteriormente. Graus de liberdade, né? É o número de tratamentos menos 1, isso daqui é o grau de liberdade da soma de quadrados devido aos tratamentos. Nós temos N menos K, que são os graus de liberdade devido à soma dos quadrados dos resíduos. Então nós vamos ter, na verdade, aqui o quadrado médio, que é o quadrado médio dos tratamentos, e o quadrado médio dos resíduos, né? Que ele vai considerar aquela fórmula anterior que nós vimos lá, né? Que divide por K menos 1 e divide por N menos K. No final de tudo, nós temos o quadrado médio dos tratamentos dividido pelo quadrado médio dos resíduos. E isso vai nos dar a estatística F.
Então nós vamos estar construindo esse quadro de análise de variância para chegar ao teste F, para verificar se nós rejeitamos ou aceitamos a hipótese de igualdade entre os tratamentos. Então, se nós não rejeitarmos a hipótese de igualdade, então nós estamos, na verdade, dizendo que não há diferença significativa na média dos tratamentos. Então, ou seja, no nosso exemplo que nós estamos utilizando, tanto faz usar adubação orgânica ou compostagem ou o uso de fertilizantes, que a produção média de pitaias no município seria, estatisticamente iguais, seriam estatisticamente iguais. E não, então a nossa decisão com base na nova é calcular o p-valor com base na tabela 6, que nós temos aqui, mas podemos também achar outras tabelas aí na internet, o valor de p por valores de f, que está anexa. Então a decisão é, se o p-valor for menor ou igual a alfa, então rejeitar H0. Então essa é a nossa decisão. Esse p-valor aqui, pessoal, só para lembrar, nós sempre fizemos análise de rejeição ou de H0, tomando-se esse ponto aqui, Se nós tivermos uma estatística de teste bem aqui nesse ponto, ó, é isso que nós tínhamos feito até então. Por exemplo, um T, nós temos aqui um T tabelado nesse ponto. E no caso da estatística T, que é uma LS simétrica, esse mesmo ponto T, ele te dá um T, à esquerda, menos um T tabelado, nesse ponto bem aqui. Então, o que a gente estava analisando? Em termos do T calculado. Se o T calculado for menor que o T tabelado, ou estiver dentro dessa área de rejeição, então você não tem evidências para rejeitar H0. Mas se ele cair na área amarelada, rachurada, então ou ele é maior que o T tabelado à direita, ou ele é menor que o T tabelado à esquerda. Então isso nos daria indícios de rejeição da hipótese H0. Rejeição da hipótese de igualdade entre as médias, Então isso nós vimos pelo valor da estatística de teste. Mas também nós podemos calcular ter uma tomada de decisão a partir do p-valor. E o p-valor é uma probabilidade que vai se situar dentro dessa área aqui, ó, Aqui vai ser o p-valor. Vai ser o p-valor que nós vamos chamar de p minúsculo, Então esse vai ser o P aqui, ó. Nós vamos também poder calcular por esse valor. Então é onde está esse valor aí, P. Ó. Nós também podemos tomar nossa decisão de aceitação ou rejeição de H0 com base nesse P aí, ok? E o que é esse P? Esse P aí, qual é a definição desse P? P-valor, ele é a probabilidade de se obter um valor da estatística, um valor da estatística de teste maior ou igual à estatística pré-estabelecida pelo nível de significância, ok? Então é isso aqui. Então, se o p-valor aqui, na verdade, é que a estatística de teste é um t tabelado, então ele é prefixado nesse ponto. Mas ele é prefixado por quem? Pelo nível de significância. Se foi 5%, então nós temos 0,025, à direita e à esquerda. Então nós temos um t tabelado para esse valor de 0,025.
ok? Então, já o p-valor é a probabilidade de que ocorra qualquer valor de t acima da estatística, né? Acima da estatística de teste, maior ou igual, ó. Então é a probabilidade de estar aqui nessa área amarelada. Então, esse valor, né, em probabilidade, ele vai te dar as chances de ocorrer uma estatística de teste que é superior, né, ou igual, né, a essa que é pré-estabelecida pelo nível de significância. Então, se esse p-valor for muito pequeno, menor que o nível de significância pré-estabelecido, então isso vai te levar à decisão de rejeitar H0. Mas se ele for maior, então significa que a área vai aumentar. Essa área que está bem aqui assim, ó, limitada aqui a t tabelado, então se esse p-valor for maior que esse nível de significância, então essa área vai passar a ser maior. Então aí você não vai ter, né, evidências para rejeitar H0. Então significa que você tem uma grande probabilidade, né, maior que a pré-estabelecida, de encontrar uma estatística de teste menor que aquela prefixada pelo nível de significância. Então você não teria evidências para rejeitar H0. Mas quando esse P ele é pequeno, então a estatística de teste já está aqui à direita, né? Ou à esquerda. Então, ou seja, caindo na área de rejeição. Então é outra condição que nós temos para analisar, né, quanto à tomada de decisão em cima de aceitar, de rejeitar ou não a hipótese H0. Então deixa eu ver quantos minutos nós temos. 8 minutos. Então é isso que nós vamos estar trabalhando, tá, pessoal? Deixa eu ver agora qual é o próximo slide. Então nós vamos construir essa tabela, né? Então nós vamos tomar essa decisão em cima do p-valor. Então os cálculos e gráficos deste capítulo são realizados na planilha eletrônica, né, Excel. É fortemente recomendado que o leitor se familiarize com o referido software para que possa fazer os exemplos e realizar os exercícios. Então nós temos aqui, né, vamos ver esse exemplo aqui, olha. Um pesquisador realizou um estudo para verificar qual posto de trabalho gerava mais satisfação para o funcionário. Para isso, durante um mês, 10 funcionários foram entrevistados. Ao final de um mês, os funcionários responderam um questionário gerando uma nota para o bem-estar do funcionário, grau de satisfação. Então, grau de satisfação é o fator, né? E qual seria o tratamento, né? Então, o grau de satisfação difere estatisticamente, em média, na preferência desses funcionários relacionados a 3 postos de trabalho? Ou será que, na verdade, tanto faz para o funcionário trabalhar no posto 1, ou no posto 2, ou no posto 3 de trabalho, que ele está igualmente satisfeito? Então, a análise de variância vai verificar se quando esse funcionário ele é instigado a responder quanto à sua satisfação a 3 postos de trabalho, no final o que quer saber é se há diferença média, né, significativa entre, né, a preferência desses funcionários por postos de trabalho em relação à sua nota, né, no grau de satisfação. Então a nossa variável de resposta é grau de satisfação. E os tratamentos, né, seriam cada um dos postos de trabalho, verificar se realmente há uma média de satisfação, né, desses funcionários que se destaca. A gente vê aqui que há uma diferença matemática, 73 contra 59, 59 contra 86, mas eu posso afirmar que há diferença estatística significativa entre cada uma delas, ou pelo menos em um par de postos, né? Então, é isso que a análise de variância vai te dizer, né? Nós não vamos usar o teste T par a par, mas vamos usar somente o análise de variância e ele vai te dizer se há ou não. Depois a gente vai verificar com calma, né, aonde é que está a diferença média significativa. Mas no nosso primeiro
O objetivo aqui é observar se somente há diferença entre tratamentos. Ok, pessoal? Deu para entender essa parte inicial da análise de variância? Quem pode falar alguma coisa a respeito disso? Vocês conseguiram entender a ideia do que significa essa análise de variância para a situação que vocês podem estar aplicando dentro da engenharia agrícola ou em atividades no agronegócio? Alguém tem dúvida, pessoal?